Sem espinhas, sem espinhas, sem espinhas, sem espinhas. Hoje, para me ajudar a tirar as espinhas à ciência, tenho comigo Joana Xavier. Olá, Joana. Olá, bom dia. Antes de começarmos, vou pedir que tu te apresentes, que nos contes o que é que tu fazes no CIMAR, o que é que tu estudas e qual é o teu prato preferido. Ok, obrigada. Bom, meu nome é Joana Xavier, eu sou bióloga marinha e sou investigadora aqui no CIMAR, onde coordeno uma equipa que está dedicada ao estudo da biodiversidade e à conservação de ecossistemas de mar profundo. Quanto ao prato favorito, acho que tenho muitos. Se calhar, como vamos falar de mar profundo, acho que vou escolher arroz de tamboril. Boa. Olha, para este episódio vou desde já sugerir que se equipem com um equipamento a rigor. Sugiro que coloquem pezinhos de pato, um fato de mergulho e, essencialmente, 1, 2 ou 30 garrafas de oxigênio, porque vamos mergulhar até o mar profundo. Joana, o que é então o mar profundo? O mar profundo, no fundo, é toda a coluna de água e fundos oceânicos que se encontram a mais de 200 metros de profundidade. Esta definição não é uma definição, assim, muito rígida, depende um bocadinho de local para local, mas assumimos no geral que é, portanto, essa vasta massa de água e leitos marinhos que se encontra abaixo dos 200 metros de profundidade. E o que é muito interessante acerca do mar profundo e que talvez as pessoas não tenham bem esta noção é que, enquanto 71% da área do nosso planeta é coberta pelos oceanos, 67% dessa área encontram-se em zonas de mar profundo. E também, talvez não saibam, é que a profundidade média do oceano é 3.800 metros, não é 10 ou 15 ou 20 metros como nós estamos habituados quando vamos ali às zonas mais costeiras, ou vamos à praia, ou vamos às piscinas naturais, etc. Isso para tentar pôr isto um bocadinho em perspectiva no nosso contexto mais nacional. Em Portugal, o mar profundo corresponde a 98% da superfície da nossa zona económica exclusiva e é, na realidade, cerca de 18 vezes maior do que a superfície terrestre do nosso país. Portanto, quando às vezes a gente fala sobre o nosso país, o nosso Portugal, o nosso país que é pequenino, na realidade o nosso país é gigante, se a gente tiver em consideração que temos um vastíssimo oceano sobre a nossa jurisdição. Onde é que começa o mar profundo? Ou seja, qual é que é a fronteira entre aquilo que o ser humano conhece e aquilo que ainda está por descobrir? Até onde é que nós conseguimos ir? O comum dos mortais consegue, não é? Qualquer um de nós, com um bocadinho de prática, que vá à praia, que vá dar um mergulho, consegue assim com alguma facilidade ir ali aos 5, 10 metros, eventualmente se for uma pessoa já mais desportiva e com um bocadinho mais de treino já consegue ir ali aos 20 metros de profundidade. E depois há um conjunto muito pequeno de pessoas que já estão altamente treinadas, conseguem fazer, por exemplo, mergulho livre, mergulho em apneia e que conseguem ir um pouco mais fundo. O recorde de apneia ou de mergulho livre é de cerca de 120 metros de profundidade e depois já podemos começar a utilizar alguns tipos de equipamentos, como seja aquele escafandro e com garrafas de ar e dependendo um bocadinho das profundidades a que queremos ir, já se consegue ir um pouco mais fundo e nesse aspecto o recorde que existe é de cerca de 330 metros. Abaixo destas profundidades, e aí obviamente já estamos só a falar de uma meia dúzia de pessoas a nível mundial que consegue fazê-lo, ok? Já são mesmo com recurso a submersíveis tripulados, portanto equipamentos já de alta tecnologia ou veículos remotamente operados que são vulgarmente denominados de ROVs. Portanto, abaixo destas profundidades geralmente já não é para o nosso organismo, embora hajam lá muitos outros organismos, mas já não é para o nosso organismo e, portanto, abaixo dessas profundidades já precisamos desses equipamentos mais especializados. Mas existem também formas um pouco mais indiretas de estudar o mar profundo. Por exemplo, um dos projetos que nós temos em curso na nossa equipa, que é o projeto Deep Baseline, que é um projeto do Fundo para a Conservação dos Oceanos. Estamos a trabalhar com comunidades pescatórias locais que operam aparelhos de pesca de fundo para perceber e reunir o conhecimento ecológico local que eles têm sobre a ocorrência de algumas destas espécies e destes habitats na nossa plataforma Talude Continental. E, portanto, temos estado a fazer este trabalho com estas comunidades, com os pescadores, por exemplo, de Póvoa de Varzim, os pescadores daqui de Matosinhos e pescadores de Aveiro, que nos têm também permitido ficar a saber muito mais sobre esta biodiversidade do nosso mar profundo, aqui mais próximo, um pouquinho mais próximo de costa. Mas acho que era importante realçar que muita desta exploração do mar profundo tem-se desenvolvido, principalmente nas últimas décadas, a par com o desenvolvimento tecnológico e atualmente já existe tecnologia que nos permite conhecer ou explorar praticamente todos os pontos mais profundos dos oceanos. Obviamente que é tecnologia bastante especializada, muito cara de operar e que, portanto, ainda assim vamos ter muitas décadas e séculos à nossa frente ainda para conhecer esta vastidão toda do mar profundo.
Certamente já trabalhas com o mar profundo há algum tempo da tua vida. Conta-nos, partilha connosco, como é trabalhar com o fascínio do desconhecido? É muito surpreendente, é sempre muito inesperado, porque eu acho que quando nós vamos, por exemplo, explorar ou vamos fazer um mergulho com máscara e tubo, ou quando vamos ali explorar as poças de maré, nós mais ou menos sabemos o que é que vamos encontrar. Quando começamos a ir para zonas mais profundas e lançamos um ROV ou uma câmara para explorar o que é que lá existe, é sempre um bocadinho inesperado. Nós nunca sabemos muito bem o que é que vamos encontrar, por um lado, e também nunca sabemos muito bem se vamos encontrar aquilo que estaríamos à espera ou que andamos à procura. E, portanto, tem toda esta componente um bocado do enigmático e do inesperado associado a esse trabalho de exploração. E, acima de tudo, é um grande privilégio, portanto, ter a oportunidade de explorar locais dos nossos oceanos onde nunca ninguém esteve, que nunca ninguém explorou e que provavelmente depois de nós termos também passado, provavelmente também nunca mais ninguém lá irá. Se tivermos em consideração, nós costumamos dizer, os investigadores que trabalham na área do mar profundo costumam dizer que se conhece mais sobre a superfície da Lua do que dos fundos oceânicos. E é de facto verdade, porque menos de 5% dos fundos marinhos foi estudado até à data com algum tipo de detalhe e cerca de menos de 0,01% dessas regiões foram estudadas com mais afinco e foram amostradas, quer seja em termos das suas comunidades biológicas, quer seja das condições ambientais que lá ocorrem. Continuando a explorar a tua experiência enquanto investigadora do mar profundo, vamos pôr aqui uma situação que é, tu escreves, és uma menina pequenina, és uma investigadora pequenina que escreve no diário em todas as expedições que faz, ou seja, em todas as saídas de campo. Portanto, vais-nos ler a tua página preferida do diário. Querido diário, hoje, e vais-nos contar um bocadinho como é que é o dia de uma investigadora de mar profundo. Ok, muito bem. Eu acho que o investigador de mar profundo, o seu dia pode ser muito diverso. Depende muito em que fase do trabalho é que nós estamos. Mas eu diria, antes de uma campanha, uma expedição, uma campanha científica para explorar um determinado habitat, uma determinada região, começa com vários meses de preparação e de planeamento. Durante esse trabalho faz-se um plano da expedição, onde se vai definir os objetivos, quais são os equipamentos que vão ser usados, seja para fazer recolhas biológicas ou geológicas ou recolhas de água, etc. Define-se a equipa, que normalmente é uma equipa multidisciplinar, que vai a bordo do navio. Preparam-se, obviamente, todos os materiais, tudo que vai ser necessário para trabalhar e planeia-se sempre com o cuidado de que as coisas poderão correr mal, às vezes, já pode haver alguns problemas técnicos durante a campanha e não podemos vir a terra para substituir uma peça ou para substituir um equipamento e, portanto, planeia-se com muito cuidado toda essa campanha. Depois, a bordo, o trabalho, as atividades, porque normalmente estes navios de investigação e estes equipamentos que são levados a bordo são extremamente caros e, por isso, quando estamos a bordo, as atividades decorrem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, a bordo não existem fins de semana, não existem feriados. Normalmente as equipas são organizadas em turnos que se vão alternando e trabalham em turnos, depende um bocadinho dos objetivos da campanha, mas em turnos de 12 horas. Podem ser 12 horas seguidas de trabalho e depois alternadas com 12 horas seguidas de descanso, ou, que é talvez mais comum, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 4 horas de trabalho e 4 horas de descanso. Portanto, esse trabalho a bordo depende muito das atividades que esse investigador vai ter a bordo. No meu caso específico, que trabalho mais com o mapeamento e a caracterização de comunidades e de habitats que existem nos fundos marinhos, passa muito pela observação do fundo através desses tais equipamentos de que falamos, desses tais ROVs que vão equipados com câmaras de alta definição e, portanto, um dia no trabalho a bordo, no meu caso, seria levantar-me, comer obviamente qualquer coisa, verificar novamente a atividade do dia, se vamos começar agora imediatamente um mergulho. Nesse caso, vamos todos para uma sala de controlo, onde se senta uma pequena equipa de investigadores juntamente com os pilotos do ROV e depois começa o ROV, vai para o fundo, demora às vezes algum tempo a chegar lá abaixo e começa a fazer um percurso, um transeto, em que vai filmando a comunidade. Eventualmente fazemos algumas paragens para observar alguns detalhes, para recolher algumas amostras, podem ser amostras, como eu disse, biológicas, umas esponjas, uns corais, etc. Depende um bocadinho do objetivo. Podemos fazer recolhas de água também. E, portanto, estamos nesta, digamos, uma sala de controle, onde temos vários ecrãs. Alguns deles estão a transmitir as imagens ao vivo daquilo que estamos a observar lá em baixo, não é? Das diferentes câmaras do ROV, e outros ecrãs são utilizados mais para a navegação, digamos, do próprio ROV, ou dar-nos indicações de alguns parâmetros ambientais, como sejam, por exemplo, a temperatura, o oxigênio, etc. A vossa alimentação é sobretudo baseada em peixe? Depende um bocadinho da campanha, mas há sempre de tudo. Há sempre, é uma alimentação bastante cuidada e bastante variada, normalmente. É muito importante que as pessoas estejam bem alimentadas e também, por outro lado, bem descansadas no trabalho a bordo, até por questões de segurança, obviamente. Não queremos que ninguém adoeça, nem
queremos que ninguém tenha nenhum tipo de acidente a bordo, não é? E, portanto, normalmente os cozinheiros são bastante cautelosos e certificam-se se alguém tem alergias, se alguém não come, por exemplo, se alguém é vegetariano, por exemplo. Portanto, é uma alimentação bastante normal e variada. E em relação às emoções, como é que tu lidas com elas? Porque não é fácil estar tanto tempo em alto mar? Eu acho que há sempre um ambiente de grande entusiasmo a bordo, porque existe mesmo esse ambiente de exploração. Vamos em busca do desconhecido, sabemos que vamos ver coisas que nunca ninguém viu, que muito provavelmente vamos descobrir habitats novos, que vamos descobrir espécies novas e, portanto, eu acho que, no geral, existe sempre um ambiente de grande entusiasmo e de grande energia a bordo. Agora, é óbvio que, ao fim de 2, 3 semanas, começa principalmente os longos dias, os turnos, às vezes até cada vez mais longos, porque, entretanto, já se recolheram amostras, entretanto, já se recolheram dados e, portanto, tenta-se analisar e processar algumas dessas amostras de dados a bordo. É claro que ao fim de 3 semanas, a trabalhar 12 horas por dia, todos os dias, poderá existir já algum cansaço, mas por isso mesmo é que é importante tentar-se manter uma rotina a bordo, não descurar o descanso a bordo, portanto, tentarmos sempre ter alguns períodos mais longos de descanso e também fazer outras coisas. Às vezes é muito comum as pessoas levarem algumas séries favoritas ou alguns livros para ler enquanto estamos também a bordo e, portanto, nesses períodos de descanso, ou simplesmente estar, por exemplo, no convés, a desfrutar de uma chávena de café, a ver o pôr do sol, etc. Portanto, eu acho que é sempre importante também termos esses pequenos períodos a bordo para manter até esse espírito sempre em alta. Eu compreendo o vosso entusiasmo, até porque acho que vocês são muito sortudos em poder ter a oportunidade de ir de alguma forma, direta ou indiretamente, até ao mar profundo. Portanto, já que tu tens essa sorte e nós não, ou a maior parte de nós não, vou-te desafiar a fazeres um mergulho gradual connosco. Conta-nos algumas espécies que tu consideres mais interessantes, o que é que nós podemos ir encontrando à medida que vamos descendo, as suas características, as suas adaptações também a estes ambientes mais hostis, os habitats e eventualmente algumas curiosidades. Pronto, então quando começamos, e vamos começando sempre obviamente pelas camadas mais superficiais, não é? O ROV entra na água. Inicialmente, esses ecrãs que nós estamos a observar é tudo muito azulinho, muito clarinho, eventualmente começamos a ver algum plâncton, portanto aquelas espécies que existem na coluna d'água, que são as espécies pelágicas, seja ele o fitoplâncton, que é muito importante para a produção de oxigênio, que é muito importante para a realização da fotossíntese, seja depois o zooplâncton, pequenos crustáceos, pequenos animais gelatinosos. À medida que começamos a descer e a luz vai de facto diminuindo, porque a luz depois diminui inicialmente de uma forma gradual, mas depois de uma forma já mais abrupta, à medida que vamos descendo, começamos a ver às vezes menor densidade já desta vida, não é? Mas coisas mais interessantes, às vezes vemos que é muito comum essas profundidades, estamos a falar ali dos 200 metros para baixo, alguns organismos bioluminescentes, portanto que conseguem através de um processo químico produzir luz por eles próprios, não é? E que usam a bioluminescência, que é super interessante e que debaixo d'água no fundo parece quase que estamos a ver um espetáculo de fogo de artifício, mas debaixo d'água. Usam-no seja para, por exemplo, para comunicar, seja, por exemplo, para atrair presas. É o exemplo disso, por exemplo, o tamboril, que parece que usa uma pequena caninha de pesca que tem uma pontinha bioluminescente e que lhe permite então atrair presas, ou até para confundir os predadores. Há outros organismos que libertam cortinas de compostos bioluminescentes só para confundir os predadores enquanto escapam. Portanto, isto é o que nós normalmente vamos encontrando assim na coluna d'água e obviamente depende muito de que zona é que nós estamos. Se estamos numa zona profunda, mas ainda assim relativamente próxima de costa, ou se estamos numa zona profunda e extremamente longe de costa, que é muitas vezes o que acontece quando estamos, por exemplo, a explorar, seja cristas oceânicas, ou seja, montanhas submarinas oceânicas. Depois há uma fase do mergulho, e aí já cada vez mais profunda e mais escura, em que de facto o que se vê mais na água são pequenas partículas, parece que se está a nevar e chama-se de facto neve marinha, que no fundo são restos biológicos que começam a cair da superfície e que vão alimentar todas as comunidades do fundo. E depois quando chegamos ao fundo é quando as luzes do nosso ROV atingem de facto o fundo marinho, é que começa o grande trabalho de exploração e que é de facto uma surpresa. E aí podemos encontrar muitas coisas, podemos encontrar desde fontes hidrotermais, podemos encontrar habitats muito interessantes, como sejam, por exemplo, campos de esponjas, que são zonas com uma grande biomassa e onde existem muitos organismos associados. Podemos encontrar recifes de coral. Nós costumamos pensar, quando pensamos em recifes de coral, pensamos sempre em recifes muito tropicais, de corais em baixa profundidade, coisas muito coloridas. No fundo do mar também existem recifes de coral. São um bocadinho diferentes, bastante diferentes até dos que existem em baixa profundidade, mas não por isso
menos importantes ou menos interessantes, associados normalmente a estes recifes e a estes habitats, seja os recifes de corais, sejam as agregações de esponjas. Existem uma variedade enorme de outros organismos, pequenos crustáceos, peixes, e estes habitats desempenham papéis muito importantes, por exemplo, como maternidade, por exemplo, para muitas espécies de peixe, incluindo espécies comerciais, são muito importantes em termos de reciclagem de nutrientes também. E, portanto, quando chegamos aos fundos marinhos e começamos a ver estes habitats, então começamos a fazer uma caracterização mais exaustiva e, portanto, fazemos esses tais percursos, sempre a filmar, para podermos estimar densidades populacionais, tentamos identificar as espécies que lá encontramos, tentamos a mostrar alguns fragmentos ou alguns indivíduos dessas espécies para depois trabalharmos com elas no laboratório, porque depois destas campanhas, em uma campanha uma campanha, por exemplo, de um mês a bordo, depois significa vários meses ou até um par de anos em laboratório a trabalhar todo esse material, a analisar e a compreender melhor como é que esses ecossistemas funcionam. Pronto, e para além disso existe um conjunto de espécies, como sejam, por exemplo, os corais negros, que formam autênticas florestas em mar profundo e cujos indivíduos podem atingir centenas ou até milhares de anos de idade. Estima-se que, por exemplo, que alguns corais negros vivam até aos 2600 anos, o que é absolutamente extraordinário. Para dar, por exemplo, outro exemplo que se calhar será mais próximo das pessoas, os tubarões de profundidade. Sabe-se, por exemplo, que o tubarão da Groenlândia é um verdadeiro ancião do oceano profundo, que podem viver até cerca dos 400 anos de idade e que só se começam até a reproduzir aos 150 anos. E, portanto, é extraordinário pensar que hoje podemos estar a encontrar num destes mergulhos um animal que navega no oceano desde o século XVII. Eu acho que já deu para perceber que existem inúmeras espécies em mar profundo, ao contrário do que se pensava há uns anos atrás. E eu gostava de te perguntar do teu conhecimento, qual é que é a espécie que tu achas mais interessante? Isso é uma pergunta difícil e eu, se calhar, sou um bocadinho suspeita, porque eu trabalho principalmente com esponjas marinhas. Existe um conjunto, as esponjas tipicamente, portanto, é um conjunto de organismos que tipicamente filtram a água e, portanto, filtram grandes quantidades de água, e é daí que retiram o seu alimento e o oxigênio que precisam para viver, e no fundo também servem um pouco como depuradoras do ambiente, porque também retiram da água alguns eventuais poluentes que possam existir. Mas em mar profundo, e porque este ecossistema é tão vasto, algumas espécies, um conjunto pequeno de espécies de esponjas marinhas, adaptaram-se em parte à escassez de alimento e desenvolveram um mecanismo de alimentação por carnivoria, ou seja, passaram de espécies filtradoras a espécies carnívoras e, portanto, desenvolveram um conjunto de adaptações no seu corpo, não é? Com umas pequenas estruturas que parecem quase um velcro, que qualquer pequeno crustáceo, por exemplo, que entra em contacto com estas estruturas fica emaranhado e elas depois crescem células em torno desta presa, não é? E acabam por dissolvê-la e alimentarem-se desta forma. E este é apenas um exemplo de muitos que existem em mar profundo, em que as condições que seriam consideradas, digamos, inóspitas, não é? Condições muito diferentes daquelas que encontramos em baixa profundidade, as espécies tiveram que se adaptar e, portanto, criar mecanismos, sejam estruturas morfológicas, seja ao nível da sua fisiologia, tiveram que se adaptar a estas condições e pensar em outras formas de habitar estes habitats. O desconhecido pode ser tão assustador quanto fascinante, no entanto, não deixa de ser importante. E, para finalizar, gostava de perguntar, ou gostava que tu nos esclarecesses, porque é que é tão importante estudar o mar profundo? Eu acho que em parte, eu acho que mesmo sem sabermos, nós temos uma ligação muito forte ao mar profundo. Isto porque obviamente nós não podemos esquecer, sendo este o ecossistema, o compartimento sem dúvida maior dos oceanos, o mar profundo também é muito importante, por exemplo, ao nível da regulação climática, seja em termos do armazenamento do CO2 que é produzido pelo homem, seja em termos de manutenção da temperatura terrestre. É também muito importante, e principalmente em zonas mais próximas de zonas costeiras, por exemplo, quando existem zonas de afloramento oceânico, com correntes oceânicas que vêm do mar profundo e que trazem para zonas mais costeiras muitos nutrientes que lá estão armazenados, e que isso, obviamente, vai servir como base a cadeias tróficas que alimentam, no fundo, atividades tão importantes como sejam a pesca, por exemplo. Muitos destes, como eu estava a mencionar anteriormente, muitos destes ecossistemas, muitos destes habitats servem de berçário, servem de zonas de alimentação para muitas espécies, incluindo espécies comerciais, como sejam peixes ou mariscos, etc. Para além disso, existe também toda um outro potencial do mar profundo, seja ao nível de compostos bioativos que podem ser utilizados, por exemplo, na indústria farmacêutica ou até na indústria cosmética. Outros biomateriais também de algumas destas espécies que também podem ser utilizadas como inspiração biomimética, por exemplo,
muito ao nível da engenharia de tecidos, já para não falar, obviamente, na provisão, não é, de muitas zonas de mar profundo, na provisão de petróleo, por exemplo, ou gás, e até recursos minerais, mas isso dava pano para um outro podcast. Muito obrigada, Joana. Obrigado eu. Convido-te agora a tirar os pezinhos de pato, o fato de mergulho e as garrafas de oxigênio, porque podes bem mergulhar nas notas deste episódio até de pijama. Vemo-nos no próximo episódio e até lá não se esqueçam de procurar viver uma vida Sem espinhas. O Sem Espinhas é um projeto apoiado e referenciado pela década do Oceano e do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.